Boa tarde a todos. Começamos um evento que eu considero relevante, importante, necessário, porque esse é um tema que aonde quem trabalha com condomínio vai, ele é sempre o primeiro a ser perguntado. E a gente queria estar discutindo aqui temas até diferentes que a gente sabe que fazem parte do dia a dia dos síndicos, como carros elétricos, Airbnb, coisas que a gente pode trazer para uma discussão mais sofisticada. Segurança pública, né? Rio de Janeiro, a gente sabe que é um problema dos condomínios, problema da cidade, mas hoje a gente vai falar de água, que talvez se eu falasse há 10 anos atrás que esse seria o tema de um evento específico da ABAD com os síndicos para a gente debater, eu não teria muito crédito, mas isso se tornou um problema enorme e um problema para o qual a gente vem sendo levado cada vez mais e com uma sensação geral de que ele está nos apertando e nos tirando ali a paz, e o condômino pergunta e a cota de condomínio aumenta e a gente precisa se posicionar. A ABAD, que eu represento como presidente, tenho muito orgulho disso, vem na campanha da tarifa de água justa já há mais de um ano. E eu peço para que vocês deem uma atenção ao nosso QR Code e façam a assinatura da nossa petição, porque é uma forma de mobilizar e que vocês levem isso para o condomínio de vocês, porque se todo mundo consome água de alguma forma, você tem que fazer parte disso aqui. E hoje a gente traz para discussão os maiores especialistas do mercado, essa relação que a ABAD tem sempre de ser uma casa de conhecimento, também de fazer relacionamento e de trazer o poder público para a discussão. Está aqui o deputado Jorge Felipe Neto, que é super sensível à causa e que está aqui para conversar com vocês, para mostrar o que estamos fazendo, o que pode ser feito e o que é fundamental, a mobilização. Não adianta a ABAD protocolar, não adianta fazer nota de repúdio, não adianta a gente subir o tom. A gente sobe o tom, mas se a sociedade não mobilizar, a gente não consegue andar e vocês, síndicos, têm um papel de mobilizar o ambiente condominial, as pessoas que ali moram, para que a gente tenha poder e força de transformar uma realidade que surpreendeu e que hoje pune os condomínios. E o paralelo que a gente faz é que a drenagem não é só de água, estão drenando o dinheiro dos condomínios e da sociedade em favor de uma concessionária de um item fundamental para a vida, que não pode ter 40% de margem na sua empresa, justamente porque você não é opcional que você faça, que você utilize água para viver. E até os condomínios, a gente vai falar um pouco de carro-pipa também, até os condomínios que tentaram essa opção virou um problema, foram multados. Então, é um problema gigante que a gente precisa de todos. Então, a dinâmica vai ser o seguinte: a gente vai colocar uma mesa aqui com os nossos especialistas, eles vão ter um momento de fala e depois a gente faz como a gente gosta de fazer na ABAD, que é dar o microfone, porque cada condomínio tem uma dinâmica, cada condomínio é específico, cada síndico tem uma realidade, então vocês vão poder perguntar, tirar todas as suas dúvidas e levar para o seu ambiente condominial, para o grupo de condomínio, para o grupo de síndicos, o que a gente discutiu aqui e como a gente pode avançar com esse tema. Então, vamos compor a mesa. Eu quero convidar o nosso mediador da tarde, Roberto Bigler, que é diretor jurídico da ABAD, Marcelo Borges, que é nosso diretor. Marcelo Borges, que é diretor de condomínios e locações da ABAD. Alex Velmovitsky, que é diretor, vice-presidente jurídico do Secov Rio. O nosso deputado Jorge Felipe Neto também, para compor a mesa.
Então, todos devidamente apresentados e aplaudidos, eu passo a palavra para o nosso mediador, Roberto. Obrigado, presidente. Bom, como o presidente já disse aqui, o nosso objetivo hoje aqui não é trazer conteúdo, né? Como todos sabem, a ABAD é uma casa de saber jurídico, tem uma inteligência jurídica nesse mercado e geralmente ela leva esse conteúdo. Hoje não. Hoje o nosso objetivo é mostrar as ações que estão sendo adotadas e a gente cada vez mais mobilizar síndicos para que venham conosco nessa causa. Um ponto importante e relevante, tá? Muitas das vezes essa causa ela não é sentida pelo condômino. Só quem sente é o síndico que fica fazendo uma dança das cadeiras ali financeira, vamos dizer assim, para poder pagar a conta d'água que está extremamente absurda. E como bem disse o presidente, nem mais recorrer aos carros-pipas estão podendo. Bom, e até por isso mesmo, a gente está aqui com o Bruno, presidente da ATAP, que ao final, eu peço a ele que faça uma fala sobre o que vem sofrendo, né, as empresas de transporte de água potável no estado do Rio de Janeiro e que deixa os nossos condomínios realmente totalmente desamparados. Ponto importante para finalizar minha fala e passar aqui aos meus colegas, 2 pontos. Primeiro, nós, como administradores de condomínios, advogados, síndicos, representantes de associação, seja o que for, nós temos que fazer chegar ao condômino essa dor. Nós temos por obrigação levar ao condômino essa dor. Esse QR Code com a petição, ela tem que ser distribuída para todos. Ela tem que ser sentida por todos. Porque se somente o síndico sentir essa dor, não vamos conseguir ter uma mobilização social adequada. Então, todos nós aqui temos um papel importantíssimo como representantes de pessoas através de instituições, condomínios, etc. e tal, de levar, né, de trazer esse movimento da gente a chegar em todas as pessoas. Por fim, aqui também, agradeço meu amigo Marcelo Borges pela disponibilidade, meu querido amigo Alex Volvich e deputado Jorge Felipe, que sempre muito atento aos problemas da sociedade, tem abraçado essa causa e tem sido um guerreiro realmente para nos ajudar. Vou começar aqui passando para o Marcelo, depois Alex, primeiro Alex, que, repito, é o grande ator, é o grande elaborador das teses jurídicas que nós levamos ao STJ para tentar reverter esse quadro, tá? Enfim, Alex, é com você. Muito obrigado. Fala. Boa tarde, pessoal. A gente começou, né, nessa briga tem muito tempo. Eu lembro que, na época, eu estava até na ABAD, eu era diretor jurídico junto com o Bigler. Bigler tinha me convidado para a gente atuar junto. E a gente saiu andando aí pela LERJ, pela Câmara Municipal, tomou muita porta na cara. E, enfim, e depois, né, como todos sabem, teve aquele julgamento lá do STJ. Então, o objetivo aqui, assim, a gente não consegue falar da tarifa de água sem falar do julgamento do tema 414 no STJ. Então, eu vou começar falando um pouco do tema. Eu não sei se vou levar em consideração que a plateia é mais leiga, né? Não vou usar termos jurídicos, vou usar termos leigos para todo mundo poder entender de forma bem simples a questão que a gente está enfrentando. E depois eu vou falar um pouco da solução, como é que a gente vê nos outros estados e das soluções que nós estamos buscando por esse problema, com todas as limitações que a gente tem, né, em relação ao precedente que foi fixado. Bom, tudo começou lá em 2020, né, na verdade 2019 e 2020, quando esse entendimento consolidado do STJ sobre o consumo medido, ele começou a ser fragilizado, até que resultou no STJ, ele pegou todos os casos para julgar, e a partir dessa decisão, todos os juízes de todos os tribunais teriam que aplicar aquele entendimento que era vinculante. E eram 2 questões que seriam decididas pelo STJ. Uma, que é consumo mínimo multiplicado pelas economias versus consumo medido, e a segunda tese é a tese da progressividade. Eu vou começar aqui falando primeiro da progressividade, porque essa foi a parte que a gente ganhou. E se a gente tivesse perdido, o problema hoje seria muito maior. O que é a progressividade tarifária? A água, ela é um bem finito, ela vai entrar em escassez em algum momento, isso aí todo mundo sabe. Então,
aquele sujeito que consome muita água, ele tem que ser penalizado pelo uso do recurso hídrico em excesso. Aí, a gente tem aqui as faixas de progressividade, 0 a 15 metros cúbicos, 15 a 30, 30 a 45. E essas faixas, quando você passa de 15 metros cúbicos, a tua tarifa de água ela multiplica por 2. Quando você passa de 30 metros cúbicos, a tua tarifa de água multiplica por 4. E assim em diante, até você chegar na última faixa, que o preço da tarifa multiplica por 7. Então, o que as concessionárias pretendiam? Elas queriam considerar todo o condomínio como se fosse o único consumidor. Então, eles queriam que um condomínio de 10, 100, 200 unidades consumissem 15 metros cúbicos. Então, seria ou isso, ou você pagar uma tarifa de água que é 7 vezes maior do que o preço normal. Então, o sujeito que mora numa casa pagaria X, o sujeito que mora num condomínio, só por morar em condomínio, ele pagaria 7x. E a gente conseguiu que essa tabela progressiva fosse multiplicada pelo número de unidades do condomínio, que aí você já leva esse consumo para uma perspectiva individual, não como se o condomínio todo fosse só um consumidor. E isso pegaria todos os condomínios, comerciais, residenciais, todo condomínio que tivesse lá, a partir de 5 unidades seria extremamente prejudicado e seria faturado na faixa mais alta. Pois bem, essa parte a gente conseguiu evitar e era o caminho natural que essa parte a gente perdesse, porque a jurisprudência da STJ estava se formando nesse sentido, mas a parte que a gente perdeu foi da tarifa mínima multiplicado pelo número de economias. A gente ouve muito, o que é economia? Economia é uma unidade residencial ou comercial. Está lá na lei, a receitinha de bolo, para você considerar quantas economias existem. E o que as concessionárias, que elas pretendiam e conseguiram? Que cada condomínio você pegasse a tarifa mínima, que aqui no comercial, por exemplo, são R$ 940, e você multiplicasse pelo número de unidades. E aqui a gente tem uma série de problemas. Essa tarifa mínima são 20 metros cúbicos. Uma sala, uma loja comercial utiliza aí no máximo. Se gastar muita água, 3 metros cúbicos, e aí em diante. Então a gente começou a ver essa questão. Então, assim, em primeiro lugar, o STJ ele estabeleceu um consumo forçado para os condomínios muito superior ao que qualquer condomínio comercial utiliza. Quem se prejudica mais com essa situação? Condomínio comercial e condomínios residenciais com pequenas unidades, kitnet, estúdio, aquelas unidades que tem uma pessoa só. E aí, o que acontece? Em primeiro lugar, você, ao estabelecer esse consumo forçado para os condomínios, e um consumo muito maior que os condomínios podem pagar, aconteceu que as contas de água, que eram de 5, 6 mil reais, viraram 90, 100, 120 mil reais. Que gerou, a gente sabe, gerou inadimplência, os condomínios tiveram água cortada, os condomínios contratam caminhão-pipa porque as pessoas precisam usar água e tomam multa, e a situação que a gente já conhece é o quadro que a gente tem hoje em dia. Do ponto de vista econômico, a situação foi trágica, é trágica, porque muito condomínio não está conseguindo pagar essa conta. E do ponto de vista ecológico, a situação é mais trágica ainda, porque você estabelece uma regra que você estimula o desperdício de água. E a gente sabe que, na verdade, a água ela é um bem finito. Como é que o pessoal, até depois lá da Associação do Transporte de Água pode me ajudar. O que acontece? Hoje, a gente aqui todos os lugares do mundo, a gente tem embaixo da terra os aquíferos, que são como se fossem poços de petróleo, só que com água. E uma vez que esse aquífero seca, você não tem mais de onde tirar água, só se você dessalinizar, que seria um custo bilionário. Então, o que acontece? A gente já tem muitas cidades do mundo que a água está acabando. A Cidade do México falam que vai acabar em 2 anos. Tem previsões em São Paulo que a água vai acabar daqui a 5 anos. E aqui no próprio estado do Rio de Janeiro, a gente já viveu situações aqui muito caóticas. Ano passado, teve aí uns 2 meses de falta de água. Em 2015, a gente teve a maior crise hídrica do estado. A situação é complicada e a regra que existe hoje é essa regra que é muito prejudicial ao meio ambiente. Mas aí, qual a questão? A situação é muito ruim, a situação é muito prejudicial, mas a gente estava lá em Brasília, na audiência pública, no julgamento, e viu que só tinha gente do Rio de Janeiro lá. Era o Ministério Público do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a OAB do Rio de Janeiro e tudo mais. Mas aí, e os outros estados? Como é que é esse negócio nos outros estados? Então a gente ia lá no Secov e na ABAD, a gente começou a fazer um estudo mais aprofundado disso. Porque se é um problema que pega a gente, por que não vai pegar outras pessoas? E a gente viu que, como é que funciona? Aqui,
a metodologia de cálculo nos condomínios, eu vou falar aqui dos comerciais, que é onde o bicho pega de verdade. A metodologia de cálculo aqui é a seguinte, as concessionárias pegam a tarifa mínima e multiplicam pelo número de economias unidades. Nos outros estados, o preço por unidade dentro do condomínio não é a tarifa mínima, é um valor muito inferior à tarifa mínima. Então, a gente pega aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a tarifa de água é R$ 460. No comercial, eu estou falando assim, né, pegando um padrão, uma média geral. Se você multiplica por 2, dá R$ 921 por unidade no comercial. Em São Paulo, essa tarifa por unidade comercial nos condomínios é de R$ 76. No Rio Grande do Sul, é de R$ 121. No Paraná, é de R$ 45. E em Minas Gerais, é de R$ 36. Então, a tarifa do Rio de Janeiro aqui, comercial por unidade no condomínio, é 14 vezes maior que a tarifa em Minas Gerais, 11 vezes maior que a tarifa no Paraná, 6 vezes maior que a tarifa em São Paulo, né? E 3 vezes maior que a tarifa no Rio Grande do Sul. Então a gente vê que a gente aqui paga um preço de água exorbitante. Assim, não é uma discussão para agora, mas a própria tarifa mínima aqui ela está totalmente equivocada. Se você for corajoso o suficiente para abrir uma loja lá em alguma rua do Rio de Janeiro, você vai pagar uma tarifa mínima de R$ 921. Se você for abrir uma loja lá no Oscar Freire, que é a rua mais chique de São Paulo, vai pagar uma tarifa de R$ 350. Dá para ver que, assim, realmente as coisas não estão no lugar. Então, a partir disso, o que a gente analisou? A gente pensou o seguinte, a gente tem algumas obrigações aqui. Primeiro, a gente não pode violar a regra do STJ. Segundo, a gente tem que ver as competências legislativas corretas. Então, a partir disso, a gente analisou que, é claro que você tem que, o STJ definiu, tem uma parcela fixa e uma parcela variável. Só que essa parcela fixa, que cada um tem que pagar pela disponibilização do recurso hídrico, essa parcela fixa não tem que ser a tarifa mínima, tem que ser um valor muito menor do que a tarifa mínima, que nem é nos outros estados. Se você pegar um condomínio de 100 unidades e 100 casas. Em primeiro lugar, num condomínio de 100 unidades, você vai ter só um hidrômetro, então vai ter que construir rede para só um hidrômetro. Nas 100 casas, você vai ter que construir, as concessionárias tendo que construir 100 ramificações para abastecer as 100 casas. Na parte da medição, só vai precisar fazer medição no hidrômetro para vender água para os 100 unidades condominiais. Ali não, para as 100 casas, você vai precisar fazer medição das 100 unidades. Em relação ao atendimento a um cliente, vai ter que atender só o síndico no condomínio. Ali nas 100 casas, você vai ter que ter uma estrutura robusta de atendimento para os 100 clientes. Então, o custo de disponibilidade tem que ser muito menor do que a tarifa mínima. E a gente pegou para analisar, mas quanto é que deve ser esse custo? A gente não precisa responder essa pergunta, porque a própria SEDAI ela respondeu essa pergunta em 2019. Antes do julgamento da STJ, quando a gente lá, ninguém imaginaria que uma coisa dessas ia acontecer, que essa jurisprudência da STJ ia virar como de fato virou, não tinha nenhuma sinalização nesse sentido. Então, ela protocolou um processo administrativo na agência reguladora em que ela sugeria um preço fixo por unidade à semelhança do que ocorre nos outros estados. E lá ela sugeriu que o preço da água fosse no valor de R$ 39,00, ou seja, um valor muito menor do que os R$ 460 que a gente paga hoje. Somando água e esgoto, daria o preço de R$ 78,00, que é um valor muito inferior do que pagamos hoje no comercial, que é R$ 921. Então, a gente, com a ajuda do deputado Jorge Felipe Neto, a gente protocolou um ofício na agência reguladora, pegando as próprias bases que a SEDAI construiu, sugerindo que o preço fixo por unidade comercial fosse de R$ 47,74, é o preço que a SEDAI sugeriu, atualizado pelo IPCA, ou 5% da tarifa mínima, que é o valor equivalente. Então, minha parte cabe isso. Obrigado, pessoal. Bom, ótimo. E só para poder lembrar, esse ofício ao qual o Alex se refere, ele foi feito pela ABAD em conjunto com o Secov, né? E logo em seguida, o deputado Jorge Felipe Neto, ele também oficiou a Genersa, citando, inclusive, o nosso ofício. Então, a gente está trabalhando em conjunto, né, nesse sentido. Marcelo, é com você. Bem, boa tarde a todos.
Na verdade, é mais uma complementação do que já foi dito de forma bastante abrangente pelo Alex. Na verdade, toda essa nossa luta, e por isso que a gente convocou vocês a estarem aqui, síndicos, síndicas, gestores prediais e pessoas que estão, de alguma forma, sendo impactados com essa mudança da visão da Justiça do STJ de julho de 2024 para cá, ao rever o tema 414, que até então ele tinha uma sobrevida de quase 20 anos de entendimento sobre a incorreção de você cobrar pelo não efetivamente consumido pelo consumidor, ou seja, era um entendimento que prevalecia há quase 20 anos, 19 anos que eu fiz fazer a pesquisa, e aí o STJ surpreendeu a todos, agora entendendo que as concessionárias podem cobrar para a tarifa mínima pelo número de economias. E como bem falou o Alex, né, esse tipo de realidade ela está muito polarizada aqui no Rio de Janeiro. Mas, Alex, eu ontem, eu também fazendo minhas pesquisas e os números que você apresentou de São Paulo, Minas Gerais, também Rio Grande do Sul, exatamente são esses. Mas ganhamos um aliado ontem, né? Que eu quis aqui surpreender, até só para o Rafael, que eu falei, para o presidente da BAT, que eu falei hoje, vindo para cá. Ganhamos um aliado, Mato Grosso. Mato Grosso tem um sistema de tarifação igual ao nosso aqui no Rio de Janeiro, tá? Inclusive, eles sabem, tive contato ontem com o presidente do Secov do Mato Grosso, eles sabem que a gente está fazendo esse movimento aqui hoje e estão absolutamente convergentes conosco de estarmos juntos também nessa petição conjunta, porque lá também é a mesma coisa, residencial 15 metros cúbicos e comercial 20 metros cúbicos. E segundo eles, o drama lá em Cuiabá, capital do Mato Grosso, é absolutamente igual ao do Rio de Janeiro. Os condomínios lá estão completamente assustados, sobretudo os de fundos de natureza corporativa, porque estão pagando uma conta de água agora absolutamente surpreendente para a realidade daquela cidade. Então, nós ganhamos um aliado e que a gente possa agora, talvez, termos mais um braço, mais uma mão para caminharmos juntos. Eu sei que a gente está tentando, porque o problema, gente, é que a gente sabe que serviço de água e esgoto é via concessão. E por ser via concessão, cada estado acaba regulando da forma como quer. Então, você não tem uma lei federal que estabeleça uma estrutura homogênea de como as concessionárias devem cobrar as tarifas nos 27 estados da federação. Você não tem isso. O que você tem é cada estado regula de acordo aí com o regulamento, o decreto, o contrato de concessão, etc. e tal. Então, por isso que a gente não conseguiu eco de outros estados quando essa decisão ela foi julgada no repetitivo lá do STJ. O Alex ficou ali arrastando correntes sozinho, porque não tinha outra pessoa ao lado dele. Então, achar aliados é muito importante e achamos ontem Mato Grosso. E evidentemente, que esse tipo de tarifação, e a gente tem que se sensibilizar a todos com relação a isso, Rio de Janeiro, Mato Grosso, são estados importantes, com uma população realmente densa, importante, porque isso incentiva o desperdício. Eu estava conversando, né, com alguns síndicos, aqueles síndicos que querem, inclusive, até dar justiça na cobrança de água e esgoto das unidades autônomas, que querem instalar medidores individuais. Para quem paga a tarifa mínima, isso é incabível, não adianta absolutamente nada, né? Ou seja, é um investimento que absolutamente, dentro de um eco de sustentabilidade, o Brasil vai sediar a COP30, dá vontade, né, da gente levar uma caravana para Belém com vários baldes de água e jogar. Por que estão fazendo isso? Porque essa água aqui eu estou jogando e eu não estou consumindo. Eu estou pagando sem consumir. Está aqui, COP30. Aqui, Rio de Janeiro está aqui sofrendo esse drama. Vamos levando uma caravana de água, né, para poder ver essa total descolamento entre o que se prega e o que se paga. Entre o que você quer que você haja como ser humano, como cidadão, dentro de um viés de sustentabilidade, sensível ao meio ambiente, e o que você está pagando por isso. Não adianta absolutamente nada. E uma outra discussão, isso a gente começa a observar
o total ilegalidade, ou a forma absolutamente pérfida com que isso acontece, é porque você paga a água e você paga também o quê? O esgoto, o dobro. Quando você está consumindo, ok, né? Você pode até raciocinar aquilo que entra, vai sair na mesma proporção. Agora, quando você não consome, você paga uma água que você não consome e um esgoto que você não joga fora. Aí a coisa fica pior ainda, né? A ira fica muito maior quando você consegue, quando você está dentro de um cenário como esse. É absolutamente um absurdo. Você tenta ir na concessionária e, evidentemente, eles são insensíveis. Alguns movimentos que Águas do Rio, né, falando da concessionária que está, talvez, os maiores blocos aqui do Rio de Janeiro, mas até aqui na Barra da Tijuca, igual, que eles estão fazendo, talvez alguns, né, já foram procurados ou procuradas por uma dessas concessionárias, é fazer um contrato modular. Alguém já foi procurar fazer um contrato modular? Ela já foi, né? Que é o quê? Você tem um descolamento muito grande, vamos fazer um contrato aqui por um ano, né? Geralmente é um ano, né? Por ela foi 2 anos, alguns 6 meses, eu te cobro aqui, vamos fazer um acordo para você não brigar, eu te faço um acordo aqui para você. Aí no desespero você faz, né? Porque você tira a causa, perfeito. São várias imposições que são feitas para o consumidor para que ele assine esse contrato de uma tarifa modular. Inventa-se uma tarifa na qual ela abre mão, né, boazinhamente, né, abre mão de um valor que ela poderia cobrar para você sobre a guarida da justiça, porque ela hoje está sob a guarida da revisão do tema 414, e você abre mão de ainda perseguir com com o teu direito subjetivo no judiciário para estabelecer uma estrutura modular. Marcelo, isso é bom para fazer? É uma pergunta que eu não consigo responder, porque entendendo o outro lado, né, clientes meus que já me fizeram essa pergunta, às vezes eu falo, faça, né? Você, neste momento, como é que você vai conseguir cobrar uma cota condominial justa, equilibrada, numa situação como essa, sem ter pelo menos uma chance de algum momento discutir lá na frente? E elas as concessionárias estão fazendo este movimento. A gente também vê que no centro da cidade do Rio de Janeiro, essa situação ela é dramática. Ela tem edifícios que estão absolutamente esvaziados, não só por conta da crise imobiliária, porque essa já tem uma janela de esperança que ela está mudando. Quem fala que o centro está esvaziado só em função de uma crise imobiliária é lê do engano. O home office, os números já falam isso, eles já estão hoje bem menores do que eram após a fase pandêmica, bem menores. Tem muitas empresas que já voltaram, já reduziram o efetivo de home office, então não é mais essa desculpa. Existe uma impossibilidade de pagar a cota condominial. Na segunda-feira, não vou falar o nome, eu vou falar o logradouro. Na segunda-feira eu vou receber um cliente na rua, que é a família dona de um prédio, na rua 1º de março, que eles estão devendo a conta de água há mais de um ano e não tem condições de pagar, não tem condições de pagar. O prédio está 70% vazio, esvaziado. E a família não tem condições de pagar. A gente vai sentar para conversar, eles querem vender o condomínio, inclusive, enfim, a gente está pensando numa solução, numa alternativa, porque não tem condições de pagar. E a maior despesa desse condomínio é a conta de água, porque tem só um empregado, apenas um empregado, a maior despesa é a conta de água e é absolutamente impagável. Então, a gente precisa de vocês, a gente precisa da sociedade, sobretudo daquelas pessoas que sofrem esse drama. Está na hora da gente ir caminharmos juntos. Ganhamos o aliado aqui, Alex, vamos depois com Alex e Bigler, vamos conversar, porque eles estão querendo entrar nessa petição conjunta, junto conosco. Mato Grosso está nesse mesmo drama, então ganhamos aí uma força
para caminharmos juntos, e precisamos de vocês. E como o Bigler falou, escalar esse QR Code junto à comunidade que vocês gerenciam, que vocês lideram, para que cada condômino, morador assinem, para que a gente possa, de alguma forma... Assim, eu sou um pouco pessimista com relação ao judiciário. Eu perdi a esperança. Eu sou muito esperançoso, até por ser botafoguense tem esperança sempre, né? Então, eu nasci quando eu escolhi a agremiação para torcer, veio com ela junto de mim a esperança, né? Então, eu sou uma pessoa absolutamente otimista, esperançoso, deu certo no passado, né? Enfim, então até que eu esperei, deu certo no ano passado. Então, eu sou, mas nesse aspecto, esperar o judiciário, infelizmente, eu fui contaminado pelo vetor da desesperança. Então, a gente tem que agora, com forças políticas, pelo judiciário, pelo legislativo, aliás, pela mobilização do setor público, dos setores públicos organizados, para que a gente possa ver que essa realidade vai falir com o Rio de Janeiro, vai acabar com o grande sonho que a gente teve, e aí, terminando a minha fala, que é quase um desabafo. Eu participei com o Poder Executivo Municipal da estruturação do projeto do Reviver Centro, quando ele começou a ser estruturado, ainda antes de virar lei. Conversei, né, participamos com o Eduardo Paes, com o Washington Fajardo, que até então era o secretário municipal de urbanismo, para tentar entender como a sociedade enxergava esse Reviver Centro. Para quem trabalhava no centro, a minha empresa é no centro da cidade, mas eu fui mais como representante da ABAD, participando do grupo de trabalho. E aí, quando você vê toda essa vontade que você tem de transformar ou retransformar o centro da cidade por parte do poder público, e ao contrário, você vê as pessoas sendo levadas a pagar o que não consomem, não adianta nada, né? Praticamente não adianta nada. São esforços que andam de forma distante, que andam desproporcionais. Então, evidentemente, não adianta nada. Então, a gente tem que dar eco mesmo, falar sobre isso, esgotar realmente as nossas vozes, ficarmos roucos falando sobre isso, para que a gente possa sensibilizar todos os poderes constituídos, todos os poderes institucionais republicanos, para que eles possam entender que isso é um absurdo, isso vai levar a uma lesão social que não tem justificativa alguma. Então era isso, Biga, que eu queria aqui, praticamente um desabafo aqui para vocês. Duas considerações rápidas aqui. O Marcelo é meu amigo, meu professor, um cara que não tem defeito. O único defeito dele é ser botafoguense. Se fosse flamenguista, seria, perfeito. Essa é a primeira consideração. Segunda consideração. Dado o que foi falado aqui, que é um tema que o condômino, né, o morador da unidade habitacional, às vezes ele não conhece. Às vezes a gente mesmo tem dificuldade, dada essa descentralização a nível Brasil dos valores, essas discrepâncias, né? A gente vai elaborar um material informativo, encaminhar para os e-mails dos senhores, aqueles que foram inscritos, para que possam repassar isso nos seus condomínios, de modo que vocês tenham apoio e as pessoas saibam o que está acontecendo. É só assim que a gente vai poder fazer com que esse movimento seja efetivamente de todos, não somente daqueles que representam as suas respectivas comunidades. Bom, feito isso, Jorge, por favor, é contigo. Obrigado, Bigler. Primeiro agradecer aqui essa oportunidade que a ABAD está nos dando de expor um pouquinho da nossa opinião a respeito desse caso, de poder lutar contra essa tarifação que, como já foi falado aqui, é basicamente extorsiva, né? Para quem não me conhece, eu sou Jorge Felipe Neto, deputado estadual, sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, fui secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos, secretário de Meio Ambiente, secretário de Trabalho e Renda. Então, a gente já está há um bom tempo, né, nessa luta no setor público. E, de fato, essa questão da água tem sido um tema desde que eu me tornei deputado em 2015. Primeiro, agradecer aqui também os meus companheiros de dispositivo, doutor Marcelo, doutor Bigler, doutor Alex. Em 2015, a gente tinha o seguinte cenário, e muito disso eu gostaria de colocar aqui, antes de colocar a apresentação, de como é que a gente chegou nesse estado de coisas, né? Esse é um legado muito ruim da SEDAI. A verdade é essa. A SEDAI era uma empresa extremamente ineficiente.
a gente tinha 50% da água tratada sendo desperdiçada por perda não técnica, ou seja, perda não técnica é furto, né? Fora o furto, 50% da água tratada, comercializada no estado do Rio de Janeiro era basicamente vazada para sei lá onde. Tem verdadeiros rios de água tratada ainda passando nas comunidades, nas favelas, nos bairros e subbairros do nosso estado do Rio de Janeiro, através das suas galerias de água pluvial. Isso é um grande desperdício que gerou uma grande escassez de água. Hoje, a água na Baixada é basicamente um luxo, vale ouro, né? Se você tiver um terreno com mina d'água na Baixada, qualquer uma das concessionárias especiais do Rio está pagando uma fortuna para que isso venha a ser de serviço deles. Guapimirim, por exemplo, uma cidade que é super bucólica, cheia de cachoeiras, sempre foi um manancial enorme para o nosso estado. Hoje a gente já vê falta d'água atingindo a cidade. E por aí vai. Então, qual foi a saída da SEDAI? Não do ponto de vista da escassez de água, porque naquela oportunidade a gente ainda não tinha esse cenário tão proeminente, mas para a questão econômica da própria SEDAI. Como ela desperdiçava muito, também a gente tem metade da cidade e pouco mais de 30% do estado sob o jugo do crime organizado, então a SEDAI simplesmente não conseguia fazer nenhum tipo de cobrança ali, ela passa a colocar essa tarifa mínima para todos os seus usuários pagantes. Porque a conta dos serviços básicos, luz, água, gás, ela é uma conta única dividida pelos pagantes, para facilitar aqui o entendimento de todo mundo. Então, se alguém furta energia elétrica, quem está pagando e não furta, evidentemente está pagando essa tarifa, a mesma coisa do gás, a mesma coisa na água. Até aquele momento, a tarifa mínima da SEDAI ainda era a maior do Brasil, mas não era algo impagável, ainda estava dentro da capacidade contributiva da maioria dos condomínios, da maioria dos comércios, até que, muito bem explicado aqui pelo doutor Alex, o STJ tomou duas medidas bastante herméticas a qualquer tipo de interação social, interação popular, né? Diferente do parlamento, que a gente pode amar ou odiar, acho que a maioria das pessoas até hoje mais odeia do que ama, mas fato é que não é uma caixa impermeável às vontades populares. Esse tipo de bizarrice, me desculpem falar assim, mas em geral vem do Poder Judiciário, que decidiu, através do tema 414 e depois o 565, não foi isso? Primeiro, a questão da cobrança de esgoto duplicada por qualquer fase do tratamento, seja só da captação, seja só do transporte. Então, quer dizer, a SEDAI passou a construir linhas de nada, lugar nenhum, de esgoto, só para dizer que tinha o transporte, só que tinha a captação para poder fazer a cobrança duplicada. E depois do marco do saneamento, que transformou verdadeiramente o saneamento no Brasil em um business viável do ponto de vista internacional, porque ele sempre foi do ponto de vista nacional, do ponto de vista de você ter operadores, sobretudo públicos, né? A Copasa, a Sanepar, a Sabesp, etc. Em real, sempre foi lucrativo, mas em dólar existia a dúvida. E o marco do saneamento efetivamente deu essa possibilidade desse negócio ser viável em dólar, né? Com o risco cambial que o Brasil tem, com juro alto, etc. Inflação e por aí vai. O fato é que, depois disso, as decisões do STJ foram um pouco além, como bem colocado pelo Alex aqui mais uma vez, e fizeram o que é algo absolutamente fora do bom senso do capitalismo, né? O capitalista todos somos aqui, imagino eu, né? Todos nós acreditamos que a representação daquilo que você pode entregar para a sociedade e que você recebe em forma de capital foi um motor, né, de grande desenvolvimento social, econômico, coisas maravilhosas no último século, mas todos somos aqui também antimonopolistas. E esse foi o mercado brasileiro criado basicamente
à base do monopólio, onde o STJ vira e coloca essa cobrança, independentemente de ter 1 ou 1.000 hidrômetros, independentemente de metragem quadrada, independentemente de qualquer outro critério, a possibilidade de você fazer essas cobranças por economia, né? Ou vamos colocar assim, por divisão de fração ideal, que é algo que enrijeceu os modelos em todo o Brasil, mas em especial no Rio de Janeiro, que já tinha o maior modelo tarifário, a maior tarifa do Brasil, ela simplesmente explodiu. Sobretudo no momento onde a gente está, não só aqui, mas no mundo, vivendo uma dificuldade muito grande pós-pandemia nas lajes corporativas, nos edifícios comerciais, uma dificuldade, seja porque a economia real cada vez mais vai perdendo espaço para essa economia digital, que não precisa mais de um espaço físico tão grande quanto precisou em outros momentos. Agora é mais dificultada ainda pela incapacidade das pessoas efetivamente pagarem para manter os seus imóveis de pé. Um prédio, quando ele é construído, o Bigler, ele é maravilhoso, né? Ele tem uma manutenção baixa, você divide por todo mundo. 30 anos depois, 40 anos depois, esses custos de manutenção explodem, né? Quem teve aqui que fazer uma obra de fachada, adaptação de elevador, algo do gênero, sabe o quanto é custoso você fazer isso, né? 20, 30 anos depois. Dificilmente um condomínio faz isso sem ter algum tipo de cobrança extra condominial. E, enfim, por todas essas razões, a partir dessa explosão das contas de água, a gente viu os condomínios inadimplentes aumentarem em 62%, com matéria do Globo de junho ou julho desse ano. Em números absolutos, a gente está em cerca de 25%, um quarto dos condôminos inadimplentes com as suas cotas condominiais no estado do Rio de Janeiro. Isso é absolutamente insustentável, seja do ponto de vista habitacional, social, negocial, porque vai todo mundo ter, daqui a pouco, casa indo à asta pública, seus imóveis indo à asta pública por conta enfim, N tipos de dívida. Então a gente tem que lutar para que efetivamente esse quadro todo mude. Grande parte desse quadro, o que mudou, né, de um ano para outro, para ter esse aumento de 62% de inadimplemento, foi justamente essa questão da água. Eu não tenho mais nenhuma dúvida sobre isso depois de conversar com o Secov, com a Abad, com amigos que são donos de galerias comerciais, de shopping centers aqui na Barra, né, que passaram de 10, 15 mil reais de conta para 200 mil. É algo absolutamente inexplicável. Ainda mais também com o trade turístico. A BIH, os pequenos hotéis, ficaram 2 anos negociando com Águas do Rio, negociando a possibilidade de fazer uma tarifa diferenciada para eles. No final das contas, foram basicamente obrigados, né, à base da extorsão da rolha de esgoto, para assinar um péssimo acordo, mas era um acordo que tinha para o momento para eles ganharem tempo, que é ter um desconto por 1, 2 anos e depois fazer a cobrança cheia. Então, esse cenário todo torna propício a gente começar a angariar apoios, pessoas unidas sob o mesmo interesse, sob o inimigo comum, que são essas concessionárias que hoje, na prática, o que são? Depois de uma longa cadeia ali de societária, são bancos. São bancos. O Fundo de Pensão Canadense, BNDES Participações, Itaúsa. Oi? BTG, eu não sei se está não. Equipave. Enfim, basicamente, são bancos e agem como bancos brigando por cada centavinho de eficiência que eles puderem tirar, né, do sagrado suor do povo fluminense. É basicamente para isso que eles estão aqui. Quando a gente imaginou essa concessão, a gente imaginou modicidade tarifária, a gente não imaginou STJ explodindo conta,
A gente imaginou uma SEDAI mais eficiente, a gente não imaginou que a ineficiência continuaria com uma cobrança 2, 3, 10 vezes maior. Então, tudo isso a gente tem que ser humilde de admitir também os nossos erros enquanto poder público, enquanto Estado. Erramos, talvez, nessa questão em como colocar os incentivos corretos, a modicidade tarifária para a população do Estado do Rio de Janeiro e os incentivos para as concessionárias. Aí eu queria falar um pouco dessa questão dos incentivos. Pode passar aí, por favor. Eu tomei a liberdade de roubar a tabela aqui do Alex para ficar um pouco mais visível. Presta aqui. Cadê a tabela? Espera aí. Essa aqui é a tabela que o Alex falou para ficar visualmente bacana para vocês entenderem, em cima de um condomínio com 10 economias comerciais, tá? No total, o modelo tarifário, como é em outros estados, no total, no estado do Rio de Janeiro, você pagaria mês R$ 9.214 contra R$ 636 de Minas Gerais, só para a gente pegar os dois extremos. Mas, tá bom, a gente não precisa ir aos dois extremos, vamos à mediana. A mediana é o Rio Grande do Sul, que seria basicamente 4 vezes menos do que aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente pode ter uma perda, né, econométrica para essas concessões, por conta das comunidades, por conta da segurança pública, por conta disso tudo. Mas 4 vezes me parece muito. Se o Rio Grande do Sul consegue subsistir e, enfim, são empresas listadas em bolsa, são dados públicos, são super lucrativas, crescem pra caramba ano a ano, eu pergunto se no estado do Rio de Janeiro seria diferente, né? Se a gente reduzisse essa tarifa. É claro que elas iam continuar tendo lucro, iam estar tendo o seu objetivo primais de qualquer empresa, que é manter a geração de riqueza, mas não estaria escorchando os condomínios e o estado do Rio de Janeiro como hoje estão fazendo. Só para vocês terem uma noção, a SEDAI aumentou 1 bilhão, a SEDAI continua fazendo a captação e o tratamento de água, as concessionárias distribuem. De 2023 para 2024, a SEDAI aumentou em 1 bi o lucro líquido dela. Águas do Rio, um lucro líquido de 2 bi. E a Iguá declarou prejuízo, mas eu acho que é porque eles estão no lucro real. Que não tem como ter prejuízo com uma receita ajustada aí de 2 bi e tanto numa área, enfim, tão pequena. É isso que eles estão conseguindo. Lucro às custas do povo fluminense, de uma maneira bastante perversa, de uma maneira bastante até irracional do ponto de vista do meio ambiente, porque, como já dito aqui, esse tipo de tarifação, né, do esgoto e da água não privilegia aqueles que não desperdiçam, pelo contrário, estimula o desperdício até certo ponto e não estimula também as concessionárias de aumentarem a sua eficiência com relação à economia dessas perdas que a gente falou anteriormente da água tratada no estado do Rio de Janeiro. Para ela, tanto faz como tanto fez, vai ter alguém pagando, então ela não precisa ir lá fazer o reparo do subsolo, ela não precisa fazer o caderno além daquele caderno de encargos dela anteriormente previsto, que aliás é bastante módico perto do tamanho da concessão. A gente tem contratado aí investimento na base de 700 e poucos milhões, ainda é muito pouco perto do que elas podem contribuir para o estado do Rio de Janeiro. Então a gente chega à simples conclusão que esse recurso não está ficando aqui. É uma mentira que isso está sendo propagado. O que está acontecendo é que esses fundos de pensão, bancos, etc., estão levando o dinheiro para fora, né? Aqui tem uma parte da coleção de absurdos que meu amigo Bruno da TAP, da Associação dos Transportadores de Água Potável, aqui tem sido a maior testemunha desse estado. Quer dizer, na busca pelo centavinho, eles têm feito práticas também extorsivas aos transportadores de água potável, né, informalizando grande parte desse setor, tirando a capacidade do estado do Rio de Janeiro de ter um sistema de backup em falta d'água, né? Aliás,
em falta d'água, que, diga-se de passagem, os senhores aqui conhecem a Zona Norte, conhecem a Baixada, conhecem a Zona Oeste-Oeste, né, do Rio de Janeiro, a falta d'água é todo dia, né? Então, esse sistema de backup é absolutamente necessário para evitar um colapso social, porém, as concessionárias estão brigando para que eles tenham o monopólio da água potável e da água não potável também. Fora isso, o meu querido amigo, que é um grande player do ramo imobiliário, que é o Cláudio Castro, da Sérgio Castro Imóveis, tem vários imóveis na Zona Sul, no centro da cidade, um dos sócios do Diário do Rio, que tem sido um dos grandes aliados nossos nessa batalha contra as concessionárias, fez questão de registrar e publicar, tem sido um veículo de imprensa muito corajoso. Eu quero fazer aqui esse registro, porque não é fácil você brigar contra uma máquina bilionária como são essas concessões. Essa infame cena de que condomínios inadimplentes tiveram uma rolha de esgoto colocada na saída dos seus condomínios. Quer dizer, cara, isso é um negócio tão... eu não sei colocar em palavras o quanto isso é violento, o quanto isso é incivilizado, o quanto isso é extorsivo. Porque não perpassa só a relação da concessionária com o condomínio inadimplente. É você colocar senhorizinhos, senhorinhas, bebê no carrinho, tendo esgoto na sua porta, porque simplesmente começou a vazar de volta. De uma maneira absolutamente torpe, né? Se a atitude por si só já é uma torpeza, os resultados advindos dela são ainda piores, porque justamente acabam com essa relação interpessoal ali, intercomercial deles, e passa a afetar terceiros em toda a cidade. A gente tem urgência nessa mudança desse modelo absolutamente injusto no estado do Rio de Janeiro. Esse estudo que o Alex colocou da SEDAI de 2019, curiosamente a gente não combinou isso, foi fruto de um trabalho nosso de 2019. Eu presidi uma CPI contra a SEDAI por conta daquela história que saiu no Fantástico com relação a ar nos hidrômetros, se tinha cobrança por ar no sistema de tubulação e tal. E a gente acabou, enfim, fazendo algumas recomendações nessa CPI. Uma delas foi a colocação de ventosas nas dobras de linha, né, nos vértices das linhas, para retirada desse ar da tubulação e tal. Não ficou comprovado que efetivamente tinha uma cobrança a mais ou a menos por conta desse ar, porque se o ar vai, ele leva o hidrômetro, mas ele também volta no vácuo, né? Então acabava dando mais ou menos igual. Meio difícil a gente precisar com absoluta certeza dos danos para o povo do estado do Rio de Janeiro. Mas outra recomendação virou lei, que foi do nosso então presidente André Siciliano, com relação ao impedimento de cobrança por média ou por estimativa de qualquer serviço público essencial, e água incluída. Desde então, a SEDAI começou um trabalho para que eles mudassem esse modelo tarifário, para eles não dizerem que estava tendo consumo mínimo, porque ele é um consumo estimado, então estava proibido por lei. Por que eles estavam argumentando? Olha, de fato, consumo mínimo talvez seja inapropriado, mas tem que existir uma tarifa de disponibilidade para a água passar pressurizada, clorada, tratada na porta da sua casa. Custa, independentemente de você usar ou não. Para o esgoto sair da sua casa, ir para elevatório, para a estação de tratamento primário, secundário, terciário, custa, né? Então, a cobrança deveria ser pela questão da disponibilidade do serviço. E aí foi enviado para a Genersa. Esse processo não foi levado a cabo porque ele era um processo tarifário com relação à distribuição, o que evidentemente não cabia mais a SEDAI pós-concessão, mas ele continua sendo um norte, para que a gente possa pelo menos vislumbrar o que a SEDAI vislumbrou no passado com relação ao que seria
bom, justo ser cobrado do Estado do Rio de Janeiro e viável para a empresa do ponto de vista também econômico. Então, partindo dessa premissa, o que a gente tem que adicionar a essa conta é, na verdade, o quanto eles gastaram pela concessão, né? 10 bi, 15 bi, 20 bi, ok. Quanto que eles têm que ganhar no tempo? 35 anos que eles ganharam? Ok. Então, a gente faz aqui o panorama do lucro deles, coloca nessa tarifa de disponibilidade e mais o caderno de encargos dele, que é um modelo tarifário subjacente. Quanto mais obra ele faz, quanto mais ele cumpre do caderno de encargo, no ano seguinte ele tem a reversão daquele investimento em tarifa. Então tem o custo de carrego disso, etc. Esse investimento todo não superaria uma conta por economia de R$ 130 por unidade. Tá? Ou seja, a gente falou aqui de 90, estou aumentando um pouquinho para 130, que é o que seria o meu cálculo de conforto absoluto, para que ninguém pudesse reclamar de absolutamente nada, nem eles poderiam pedir reequilíbrio econômico-financeiro contra o Estado, porque no final os contribuintes que vão pagar de qualquer forma, e nem a população continuaria pagando R$ 900 por unidade. Na melhor das expectativas, a gente ainda está aí 6 vezes acima da tarifa de disponibilidade que deveria ser existente no Estado do Rio de Janeiro. Bom, isso é importante, né? A tarifa mínima, ela, de fato, como eu já disse, ela penaliza o consumidor que economiza água. O povo do Estado do Rio de Janeiro que tenta economizar água, ele simplesmente não consegue. É um incentivo muito ruim e, como eu disse, também para as concessionárias também não é um bom incentivo. Bom, gente, eu acho que eu já falei demais. Só para concluir aqui, o que a gente precisa organizar a partir daqui? Eu já falei algumas entidades, a BH, a ABAD, o Secov, né? O Sinduscom não consegue, a construção civil não consegue botar uma bica num complexo condominial que está sendo construído para bater ali o concreto. Ele precisa de caminhão-pipa e nem isso estão deixando fazer, né? Você vai levar o custo de obra imensamente, o tempo de obra em 2, 3 anos para você conseguir efetivamente só fazer o que você precisa com água, do jeito que as concessionárias estão exigindo, multando, enfim, as empresas construtoras. A gente precisa unir essas pontas todas e se mobilizar em torno de temas comuns, e é isso aqui que a gente veio angariar. A ABAD e o Secov apresentaram uma minuta essa semana para a gente, um projeto de lei que eu quero também apresentar aos outros colegas, que basicamente está falando da questão da tarifa por disponibilidade, como a gente já colocou aqui, que esse cálculo seja colocado em tese, em lei, para que a gente efetivamente tenha um instrumento jurídico que não viole nenhum tipo de decisão judicial e que comova a sociedade fluminense para que a gente consiga lutar junto e nos mobilizarmos contra as concessionárias em favor desse projeto de lei. E essas reuniões, essas e outras, né, vão servir também para a gente angariar mais temas e buscar ampliar o escopo desse projeto de lei, se possível, e atender as diversas situações, sejam elas fáticas, comerciais ou sociais no Estado do Rio de Janeiro com relação às concessionárias. Então, o que a gente pede aqui a vocês é que justamente a gente possa se manter mobilizado, que essa primeira reunião vire um grande movimento e a gente consiga obter uma vitória que não vai ser uma vitória em um dia, ou acho que também não será em um mês, né? Mas que com certeza nenhum governante nesse Estado, nenhum poder político é capaz de ignorar a vontade manifesta de milhares de pessoas que estão sofrendo essa injustiça tarifária no Estado do Rio de Janeiro. É fato que tem que se tornar assim, tema em mídia, em jornal, em eleição, até que se resolva efetivamente esse problema, porque o Estado do Rio de Janeiro não consegue tolerar isso muito tempo. Está drenando muito rapidamente
qualquer tipo de caixa do nosso Estado, já tão sofrido, tão machucado por tantas questões sociais, e essa tem sido mais uma a ser explorada, infelizmente, né, pelas concessionárias. Então, agradecer mais uma vez, Bigler, aí a paciência, o carinho de vocês, e em frente vamos, convido vocês, então, também a gente junto nessa jornada. Só para concluir, eu estava vendo outro dia com meu filho tem 9 anos de idade, um filme que eu não via tem uns 20 anos, que é o Coração Valente, né? Passava na temperatura máxima, 10 horas da noite, segunda-feira, que era uma história lá do William Wallace, a resistência dos escoceses contra o poderio dos ingleses, os escoceses basicamente brigando com paus e pedras, os ingleses, né, com aquelas vistosas armaduras brilhantes, reluzentes e tal, um exército poderosíssimo, marinha, muito maior que os escoceses. Aí tem uma das últimas cenas, que é o discurso do William Wallace, né? Que os escoceses começam, olha, a gente vai perder, vai todo mundo morrer, deixou ir para casa, a gente quer fugir, né? E aí o William Wallace pega e fala, olha, vocês podem fugir. Vocês podem fugir. Vocês vão fugir para suas casas, talvez vocês não morram hoje, mas ali adiante vocês vão ter querido dar absolutamente tudo para estar aqui nesse momento lutando pela liberdade de vocês. E é basicamente esse momento que a gente está vivendo. É um momento que exige coragem, é um momento que exige pessoas fortes, determinadas, para que a gente não deixe mais uma vez nenhuma entidade, sejam elas concessionárias, públicas ou empresas privadas, abusarem do Estado do Rio de Janeiro e da sua população como estão abusando. Então, é isso. Queria deixar só essa inspiração final aqui para a gente poder avançar. Boa tarde a todos. Obrigado, Jorge. É muito William Wallace só morre porque foi traído. Porque foi traído. Muito bom. Obrigado, Jorge, pela disposição, né, por ter aceitado esse encargo conosco, né, colocou à disposição a casa, o seu mandato, né, você colocou o seu mandato à disposição desse problema em prol da sociedade, e isso é muito importante para a gente, porque no judiciário nós não conseguimos. E nós, a exemplo do William Wallace, nós não paramos. Nós estamos lutando ainda. E agora essa união, né, com, vamos chamar assim, o poder público, olhando pela nossa causa, como você tem conhecimento, você conhece potencialmente, isso é muito importante, tecnicamente você conhece, é muito mais fácil nos ajudar. É muito mais fácil para a gente conseguir transitar e tentar levar esse problema, tentar resolver esse problema. E um ponto muito importante é que esse evento aqui hoje, ele não é uma palestra. Zero. Isso aqui é uma reunião executiva. Nós estamos definindo estratégia junto com vocês para que possamos trazer mais pessoas junto dessa causa. Ela tem que... E é a terceira vez que eu falo isso, eu sei que eu estou sendo chato, mas nós temos que trazer os condôminos para dentro dessa causa. Eles têm que conhecer de cor essa injustiça que nós estamos sofrendo. Como eu disse no início, talvez eles não enxerguem no primeiro momento. Com certeza não sabem a discrepância do valor da tarifa mínima a nível Brasil. Não tenha dúvida disso. Mas é muito importante que nós sejamos pessoas que levem essas informações. E a partir daí que isso fique de cor e vire de fato um movimento social. Vou pedir aqui agora ao Bruno da ATAP, por favor, que compareça aqui, faça suas palavras e ao final, dando continuidade à nossa reunião executiva, eu vou passar a palavra para quem quiser fazer uso dela, tá? Para que a gente possa responder eventualmente alguma coisa ou até mesmo absorver alguma ideia. Bruno, é com você. Boa tarde a todos. Eu sou Bruno, presidente da ATAP. A gente está nessa batalha aí, nessa luta. A ATAP é a Associação dos Transportadores de Água Potável no Rio de Janeiro. Creio que alguns dos condôminos aí, os condomínios, estejam tendo problema, né,
em solicitar o caminhão-pipa. A gente está nessa luta aí há cerca de 1 ano, quando nós fizemos uma manifestação aqui na Barra da Tijuca com 83 caminhões e tivemos a oportunidade de conhecer, então, nesse dia da manifestação, o deputado Jorge Felipe, que foi incansável, eu tenho que agradecer muito a ele. E desde esse dia, a gente está ali com a Alerj, na Agenersa, no INEA, em várias batalhas, tentando regulamentar o que já está regulamentado pelo INEA. Os condôminos recebem multas, os condomínios recebem multas, e essas multas vão lá estratosféricas em 20 vezes já direto na conta, na fatura. Acontece que o condomínio não consegue pagar essa conta, porque tem uma multa, porque solicitou um caminhão-pipa que é permitido pelo INEA na sua falta d'água. E o condomínio não consegue pagar. E o que acontece? A concessionária corta a água do condomínio. Aí vem os abusos da rolha de esgoto, né? Como eles já citaram, e o condomínio acaba querendo solicitar um caminhão-pipa. E a concessionária não permite, diz que é uma fonte de água irregular, creio que alguém aqui já recebeu uma notificação dessa, só que é uma fonte de água regular, as empresas são outorgadas junto ao INEA, tem KNAI e todos os requisitos para poder fornecer e transportar essa água. E a partir do momento que os condomínios passam a receber essa multa e tem essa água cortada, a concessionária não permite que o caminhão-pipa abasteça esses condomínios, empresas e tudo mais, passando por cima da Política Nacional de Recursos Hídricos, que garante o acesso à água a todos. Então, assim, eu pretendo, com a ajuda aqui do Bigler, do Alex, e principalmente do deputado que tem aberto muitas frentes para a gente, a comoção de todos que a gente tem que estar junto nessa batalha, porque é incansável. Não estou desesperançoso, não estou, e tem muita luta pela frente. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui, expor o problema, porque está vindo uma falta d'água agora no mês que vem. Hoje o efetivo da ATAP é 30% a 40% inferior ao ano passado. Dessa forma, vai acabar o backup da cidade, a água é finita, não tem como a concessionária conseguir dar vazão. Acho que todos os condomínios já solicitaram um caminhão-pipa para a concessionária. Eles dão um prazo de 72 horas e o caminhão não vai. E acaba tendo que solicitar um caminhão de uma empresa particular e chega lá e é multado. Então, é um jogo de abuso das concessionárias que a gente não sabe onde vai chegar. Mas, se Deus quiser, com a ajuda de todos e a comoção, a gente vai conseguir uma luz no fim do túnel. Obrigado, Bigler. Só prestar um depoimento aqui, Bruno, indo ao encontro que você acabou de falar, e aí, caso concreto, um condomínio cliente no bairro da Tijuca, numa dessas crises de abastecimento, em razão de uma conservação, de uma manutenção que a Águas do Rio estava passando, o condomínio ficou 48 horas sem entrada de água. Ok, normal, tentou a carro-pipa da Águas do Rio e não conseguiu. Desespero, um empreendimento de 120 unidades, 120 famílias, prédio residencial. O síndico não conversou, né? Pediu carro-pipa particular. Só que quando o carro-pipa veio, a água começou a entrar. Então ele chegou para o motorista do caminhão, né? Agradeceu, deu até uma gorjeta por ele mesmo, falou: não precisa mais não, porque a água está entrando. Só que bateram foto do carro-pipa parado na frente do prédio e a multa veio. E ele falou: mas eu fui multado, mas eu não usei a água. Não, você não pode chamar sequer o caminhão. Você não pode chamar sequer o caminhão. Foi a justificativa da água. Você não pode chamar sequer o caminhão. Se o caminhão, eu até brinquei com você, se o caminhão tivesse um familiar amigo ali para visitar, não poderia. Não poderia. Se o caminhoneiro tivesse ali um familiar, um amigo, visitar, tinha que visitar com outro veículo que não o caminhão. Absurdo. Ele provou que realmente não houve o uso, ele foi até, de certa forma, consciente de que a água estava entrando, então dispensou lá, mas a multa veio. Não conseguimos fazer com que essa multa fosse negociada por via administrativa, tivemos que entrar com uma ação, porque a multa foi de R$100 mil. A multa foi de R$100 mil, sim, R$100 mil, R$120 mil, para ser um pouco mais honesto.
Não conseguimos, tivemos que entrar com uma ação judicial e conseguimos, ainda bem, uma tutela. Porque já havia ameaça de não pagar a conta, se não pagasse a conta e viria o corte de consumo, de fornecimento, ou seja, o caos instaurado, a gente conseguiu uma tutela de urgência para que a multa fosse retirada da conta primária do condomínio, para o condomínio possibilitar pagar, porque a multa era na conta de consumo, ou seja, forçando o consumidor a não pagar o valor incontroverso enquanto ele discute o valor controverso. Então, pelo menos conseguimos que separasse a cobrança, que o judiciário separasse a cobrança para o condomínio pagar a conta de água e esgoto, e estamos discutindo ali, evidentemente, o valor controverso, que é o valor dessa multa. Mas só para quis dar esse depoimento, que foi algo que aconteceu tem uns 3 meses, mais ou menos, para a gente ver o absurdo realmente de uma ação. O Marcelo, então, posso fazer uma ponderação aqui rápida, né? Isso não tem amparo nenhum. Lógico que não tem, Felipe. Lógico que não tem. Todos os casos que entraram na justiça ganharam. Inclusive, a gente foi a Genersa essa semana para terminar a minuta, enfim, do Bruno. Vai ser a resolução Bruno, né? Que justamente faz a regulação de tudo isso para que as pessoas tenham segurança jurídica na chamada dos caminhões-pipa. A gente não tem nenhuma dúvida sobre alguns casos. Água não potável para evaporadora de ar-condicionado, para jardim, para banheiro, etc., desde que tenha a caixa segregada. E em caso de falta d'água ou intermitência, porque você não vai ficar sem água, né? Tão simples quanto isso. Então é importante que a gente denuncie esses abusos, eu me coloco à disposição disso para receber e encaminhar a Genersa, porque aí a gente reverte. Passaram 100 mil para você, a gente manda 1 milhão de conta para eles. Entendeu? É assim que tem que ser. Bom, pessoal, é o seguinte, agora a gente vai trocar uma ideia, né? E eu vou ter que tentar aqui coordenar eventualmente aqui as falas, eventualmente peço brevidade, porque aqui nós somos 5, então a gente teve aí um pouquinho... Não, você fica, porque pode, óbvio, agora você falou, você fica, não é assim não. Né? Então aqui a gente teve aí um pouco o privilégio de falar um pouquinho mais, mas aí tem muito mais gente do que aqui, né? Então eu vou ter que controlar um pouquinho. Se eu cortar eventualmente, agora eu vou passar, mas eu tenho que passar a palavra pro meu amigo ali, que ele já no início ali tinha pedido a palavra. Eu vou passar para ele inicialmente, a partir daí vamos levantando a mão. Deb, vou pedir a Débora que passe o microfone de modo que a gente possa. Começa com aquele rapaz ali. O Hélio. Desculpem, pessoal, que ele já no início veio falar, Hélio, segura aí que depois você fala. Boa tarde, eu vou ser breve. Eu só queria um resumo, que eu acabei não entendendo como é que vai ficar a nossa solicitação. Qual seria o valor da água e como fica a questão da quantidade de metros cúbicos, porque isso também é um outro problema. Aqui no Rio, para residência, são 15, para comercial é 20, e nos outros estados esse valor também é muito menor. Se isso também entraria nessa petição de diminuição, e em relação também, em alguns outros estados, existe essa cota mínima que é R$30, R$40, se teria esse pequeno valor inicial e como é que se daria o resto, e quando seria a distribuição dessa planilha para a gente fazer alguma cartilha para todos os moradores terem conhecimento e a gente entrar nessa briga. Excelente. Eu vou começar aqui com uma fala breve, aí se os meus colegas quiserem complementar, quais são os nossos movimentos? Primeiro grande movimento que a gente já está fazendo, que a gente fez recentemente, foi oficiar a Genersa para tentar fazer uma modulação desse valor, dessa tarifa mínima. Primeiro ponto, onde o gabinete do deputado também fez um ofício fazendo alusão ao nosso ofício. Foi o primeiro movimento. Segundo movimento, a gente pensa numa proposta de lei nesse sentido também, tá? Mas ela tem que ser muito estudada, tem que ser muito pensada para que não se gaste uma energia à toa. Se nós conseguirmos resolver dessa maneira, a tendência é que se baixe, se for possível, obviamente, se baixe esse valor de tarifa mínima, de modo que tenhamos aí efetivamente cumprido um princípio que é a modicidade tarifária. Hoje,
esse valor está exacerbado. A tendência é que baixe. Nós estamos buscando isso. E para finalizar, o que nós apresentamos aqui, durante a semana eu vou fazer algo de forma mais simples, eu vou trazer isso para uma linguagem mais simples e vou pedir para a ABAD disponibilizar nos e-mails dos senhores, de modo que vocês possam passar através de uma cartilha ou da forma que vocês quiserem, tá? E temos um manifesto também, lembra? Tem um manifesto que está bem explicadinho direitinho, tá? Eu vou, se alguém quiser complementar aqui a resposta dele, ok? Beleza. Mais um aqui. Boa tarde. Eu queria fazer só uma única pergunta. Juridicamente, ainda existe algo a ser feito contra essa decisão do STJ? A gente, na verdade, a gente lá, a ABAD e o Secov, a gente estava como miticure, amigo da corte. Então a gente não tinha poder para interpor recurso especial. Só que a gente montou lá como se fosse um grupo de trabalho e aí a gente conseguiu um advogado que era de um dos condomínios e o outro advogado que era do outro condomínio passou uma procuração para mim. E a gente constituiu um escritório lá em Brasília para interpor o recurso extraordinário, já foi interposto, agora está em fase de tramitação para ele subir até o STF. A gente sabe que lá no STF também tem muito poder aí desses advogados e players e tal, mas lá é um jogo um pouco diferente também, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Claro que assim, a nossa expectativa é pequena, mas a gente vai lutar até o fim e eventualmente isso aí pode até virar. Eu digo isso que pode até virar, porque a gente vê em alguns casos, por exemplo, inquilino fiador de imóvel comercial. Se lembra que o STF há um tempo atrás ele falou que que o imóvel do fiador, o imóvel de fiador de fiador comercial, ele seria impenhorável? Era uma interpretação que eles estavam fazendo. Então, esses fiadores aí não têm menor poder, mas quase que eles conseguiram reverter isso no STF. Então, assim, a gente acha que lá no STF tem um grau de aleatoriedade que talvez a gente consiga reverter, mas a esperança é moderada. O que você pode fazer na perspectiva individual? Os advogados têm que interpor recurso extraordinário para o processo ficar suspenso e também na perspectiva individual você vê o número de economias. Porque nos imóveis comerciais, normalmente a Águas do Rio contabiliza que 2 salas comerciais são uma economia. Mas na realidade, pelo decreto estadual lá de 2022, 4 salas comerciais são uma economia. Então você já consegue fazer isso. E também tem uma tese aí que assim, a gente tem algumas ações falando, uma tese muito embrionária ainda, que é de você tem um artigo lá, não me recordo de cabeça, um artigo no decreto estadual que foi feito até para o caso de uso alternativo de água, que fala assim, que o esgoto ele será cobrado pelo consumo medido. É 61, né? Isso aí, 61, isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram isso para quem tinha o uso alternativo de água. Então, você pegou um caminhão-pipa, você vai ter que pagar o correspondente de esgoto. E aí, mas a redação ela ficou literal. O esgoto será cobrado pelo medido. Então, você também pode... Assim, é uma tese... ainda tem muita insegurança sobre essa tese, mas o pessoal tem feito, que é você entrar com uma ação para que você diminua o número de economias e você cobrar o esgoto pelo consumo medido. A tarifa de água pela tarifa mínima dá R$20 mil. Você consumiu R$3 mil. Então você pagaria a tarifa de água cheia e o esgoto só pelo medido. Mas tem muito risco ainda nisso, não é tranquilo. Acredito. Assim, a gente tem esperança ainda. Eu acredito que pode ser mudado. Boa tarde, meu nome é Selma. Eu sou síndica de um prédio comercial. Ele tem 292 unidades e, de acordo com a regulamentação do RIP, que ele mencionou aqui agora, que é o regulamento que foi publicado pela Agência Reguladora do Estado do Rio de Janeiro, ele considera a cada 2 salas uma economia e cada loja uma economia. Com isso, meu prédio ficou com 202 economias, que multiplicado por 20 metros cúbicos, dá um total de 4.040 metros cúbicos de água. Então, a conta foi de R$20 mil, que era pago, em média, com o consumo do prédio de 400 metros cúbicos por mês, passou para 4.040 metros cúbicos e R$189 mil. Então, assim, impagáveis. O que está acontecendo é que a Iguá está aplicando essa cobrança aleatoriamente.
para o prédio A, para o prédio C, para o prédio Z. E não assim, por exemplo, eu tenho em torno do A4 vários condomínios. E os condomínios nem todos estão sendo cobrados da mesma forma. Tá? Então, por exemplo, os inquilinos do A4 estão saindo para os inquilinos do prédio que não tem essa cobrança, porque o síndico fala que não tem. Então, assim, tem muito síndico, infelizmente, que não tem conhecimento do que está acontecendo no Rio de Janeiro, né, que é muito grave. Eu já brigo com esse abuso da água há muito tempo. O A4 o BITS dele foi em 2016. A primeira conta da SEDAI, porque a gente está falando muito da concessionária, mas a SEDAI já cobrava dessa forma também. Então, lá, a primeira conta que chegou no final de 2016 foi R$100 mil. Foi cobrando exatamente como hoje a concessionária está cobrando. Eu entrei com processo judicial, ganhei o processo judicial aqui no Rio de Janeiro, passei a pagar pela metragem cúbica medida. E estava pagando até a Iguá entrar. A Iguá entrou, aí alterou, entrei de novo com processo para a Iguá. Aí, como não tinha sido julgado o tema 414 em Brasília, a Iguá acatou e isso ficou sob liminar e a gente pagou pelo consumo medido. Tá? Então, hoje, esse valor que está sendo cobrado, o meu condomínio inteiro tem uma receita de R$220 mil para pagar todas as contas, segurança, energia, enfim, funcionários. E só de água passou para R$189 mil. Então, aumentou R$169 mil a mais do que eu pagava antes. Então, está totalmente inviável. Então, eu tenho dúvidas com o que vocês falaram. Desculpa de ser longa, mas eu queria explicar para poder fazer minha pergunta. Saiu uma legislação agora em setembro, se eu não me engano, em setembro, né? É municipal, né? Autorizando a compra de água de carro-pipa, né? De fonte alternativa. Aí você me diz que eu não posso comprar, que eu vou estar sendo multada pelo INEA. Então, assim, inclusive, eu fiz essa consulta por e-mail à ABAD. Tá? Posso ou não posso comprar água de carro-pipa mediante a legislação que foi publicada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Que saiu no Diário Oficial do Rio de Janeiro. Então, isso é uma pergunta. Tá? A segunda pergunta é que você mencionou sobre o RIP, que o RIP é claro. Tá? O RIP ele fala a cada 2 salas uma economia, e aí que não tenha banheiros privativos. E a cada 4 salas, que uma economia sem banheiro. Ou seja, a que tem banheiro vai ser cada 2. A que não tem banheiro vai ser cada 4. Tá? E fala isso em letrinhas pequenininhas que vão lá para os anexos tal e coisa tal. Então, assim, se você não lê ele inteiro, você acaba não pegando essas nuances da legislação. Mas, assim, como é que você tem um consultório dentário ou um consultório médico sem um banheiro? Que o paciente vai ter que sair para ir num banheiro no corredor. É diferente de um shopping center que os banheiros estão circulados. É um prédio comercial de serviços, não é um shopping center. Então, assim, eu acho que o 4 metros cúbicos, né, a cada 4 salas, 1 metro cúbico, seria 5 metros cúbicos por sala. As minhas salas não gastam nem 1 metro cúbico por mês. Então, ainda já seria abuso. E no próprio RIP fala que o esgoto tem que ser medido. E por que a concessionária não cobra sobre a água? A água ela está estimando, porque foi aprovado pelo STF. E por que ela não cobra a água medida? A gente tem que entrar com ação judicial contra ela para conseguir uma coisa que é direito, que está lá na legislação. Então, eu preciso que vocês me ajudem a responder esses pontos, que eu acho que é dúvida de todo mundo aqui. Por favor. Quanto à lei, que é de 10 de setembro, né, é uma lei que libera a utilização de fontes de água alternativa, de poços artesianos e até de caminhão-pipa no município do Rio de Janeiro. Porém, é uma lei questionável que a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, vai entrar com recurso. Então, hoje, ela está vigente. Agora, até quando vai durar essa lei, eu não posso te dizer. Pode ser que dure mais 1 semana, 1 mês ou 3, 4 meses. Agora, é algo que a gente não tem essa certeza, porque é uma lei totalmente questionável que fere a concessão. Tá? Só pegar um dado em relação a isso, ao que é economia. Pelo que eu me recordo ali,
ela diz o seguinte, em 4 salas com um ponto comum. Com ponto comum, isso, Ele não chega necessariamente a falar bem, ele fala ponto comum. E aí você tem uma economia. A gente detectou uma discrepância ali, quando você desce ali os incisos, ela diz o seguinte, no caso dos hotéis, você, a cada 3 apartamentos, com ponto de água próprio, uma economia. E aí, quando você faz uma análise, naturalmente, um quarto de hotel consome muito mais água do que uma unidade comercial. Então, assim, esse foi um ponto que a gente já observou. E é um ponto que a gente já está em discussão para entender se isso é possível alterar a legislação ou não. Aí é uma discussão que até eu e o Alex, a gente já travou em relação a isso, mas assim, a gente não quer gastar energia e tentar atravessar um projeto de lei, né, ou algo mal feito. E qual seria uma solução? Uma possível solução? Temos que ter muito cuidado para não cair na progressividade da tarifa. Tem que ter muito cuidado com isso, que é o seguinte, vamos melhorar. A gente, por exemplo, pegaria um grupo de 5 salas com ponto de água próprio, uma economia. E aí você faria uma redução substancial. Não seria o cenário de sonhos, mas você conseguiria uma redução. Então a gente está analisando qual seria a melhor forma e aquela que eventualmente não gere uma inconstitucionalidade. Mas assim, depende muito estudo nesse sentido, entendeu? Assim, a interpretação que eu faço daquele decreto, que eu faço é que se você tem 4 salas num condomínio, ligação comum que eu leio lá é um hidrômetro né, do condomínio só. Então, se você tem 4 salas, sim, visão que eu faço é que 4 salas são uma economia. Sim, claro que no judiciário você vai para lá, vai para cá. O que a gente tem visto é que as concessionárias têm se defendido mal nesse ponto. Administrativamente, eles não aceitam. Eles falam que 2 salas são uma economia. Mas quando você vai entrar com a ação, eles não têm discutido. A gente não tem, na jurisprudência, algum grau de certeza para falar isso. Então, mas o que a gente tem visto, assim, dá para se ler e entender que 4 salas num condomínio é uma economia. Esse negócio que você falou do esgoto, né, é porque esse decreto é de 2022. Então, é um decreto muito recente. O julgamento do tema 414, ele foi em 2023, e se eles... Sim. Mas ele foi 2023 e, né, terminou de ser julgado em 2024, até ir para o recurso extraordinário. Então, é um tema muito recente. Esse negócio do esgoto medido, a gente só parou para pensar nisso a partir do julgamento do tema 414. Então, a gente não tem jurisprudência formada sobre isso. O que a gente tem visto na prática é essa tese do esgoto medido, que assim, hoje é uma tese, a gente não tem como virar e falar assim, é isso aqui e pronto, né? O que a gente tem visto é que os juízes, eles às vezes identificam muito, você está querendo contrariar o tema 414 no esgoto, né? Quando na verdade a gente lê aquilo ali está bem claro. Então, assim, ajuização, mas não tem nenhuma tese consolidada para ter algum grau de segurança, mas eu acho que vale a pena ajuizar as ações em relação a isso. A gente respondeu tudo? Respondemos tudo. Só complementar 2 coisas aqui. Eu acho que, ao fim e ao cabo, a gente vai precisar judicializar bastante coisa. Muita coisa tem sido ganha pela TAP, garantindo fornecimento por carro-pipa. A Coca-Cola, por exemplo, ganhou uma super liminar onde eles não só podem receber carro-pipa, mas também não pagam o esgoto justamente por conta... enfim, a presunção do decreto do regulamento não serve para eles, né? Eles estão fazendo bebida. O esgoto não é emitido ali. Tá bom, ele pode vir a ser gerado em algum lugar, né? Mas é bastante discutível. Então, isso tudo, esses todos são temas novos que a gente vai ter que promover mesmo uma enxurrada de ações judiciais, uma enxurrada de protestos, projeto de lei. Cara, tem que fazer força. Né? A gente não pode respeitar Tordesilhas, a gente tem que empurrar, né? É por aí. Então, só para responder esses 2 aqui com relação a carro-pipa. Tá. Deixa eu só passar, só para seguir o fluxo aqui, vai, amiga, por favor. Boa tarde a todos. Tá? Eu queria tirar algumas dúvidas ao doutor com relação, quando comentou que interpôs um recurso extraordinário, óbvio, no STF, o doutor chegou a solicitar um efeito suspensivo do tema 414, 404,
lembro exatamente esse tema. Chegou... A gente, na verdade, a gente fez, né, uma espécie de um pedido liminar. Né, na verdade, não fui eu que participei da elaboração. Aí o presidente do STJ ele não admitiu, aí interpuseram lá um agravo regimental para a Corte Especial, que negou. Então agora os advogados lá, eu subestabeleci porque, como eu estou pelo Secov, a ABAD, a gente entendeu que não faria sentido estar pela parte, né? Então a gente botou lá os advogados de Brasília. E agora eles interpuseram recurso extraordinário e imagino que vão solicitar lá o efeito suspensivo. Mas então eles ainda não interpuseram o recurso extraordinário. Não, né? já interpuseram, há mais de um ano. Mas então colocaram o efeito suspensivo, não foi julgado ainda o efeito suspensivo. A dúvida é essa. Eles vão, na verdade, assim, eles vão solicitar a suspensão perante o STF. O que está acontecendo quando você interpõe um recurso extraordinário, um recurso especial, ele já estava, antigamente, com o RDR, com o recurso especial, o recurso subia e ficava parado na terceira vice. Né? Continua acontecendo exatamente isso. Para todos os casos, fica suspenso na terceira vice. E agora vai ser julgado pelo STF. A gente pediu lá um efeito liminar para não aplicar o tema, mas foi negado lá, né, pelo presidente da STJ e pela Corte Especial. Publicado a qual, se não me engano, o julgamento foi semana passada. Então, infelizmente, ainda não conseguimos nenhuma... Não consigo, mas o efeito é o mesmo, porque a terceira vice está suspendendo tudo. Qualquer coisa que fale de água, ela está suspendendo. Porque se tivesse o efeito suspensivo, seria mais favorável, né, para os consumidores. Entendi, obrigada. Uma boa tarde para vocês. Aqui, ó. Tem um aqui, ali, depois o rapaz lá atrás. Aqui, depois lá atrás. Boa tarde. Meu nome é Rubens, eu sou síndico profissional. Eu tenho visto tudo isso que vocês falaram, eu venho acompanhando. Só que eu tenho alguns condomínios que, mesmo considerando o critério errado de economia, a gente vinha pagando dentro de uma determinada faixa, sabendo dessas brigas todas. Só que qual é o novo artifício, que eu acho que todos também já perceberam? A Águas do Rio, ela, de acordo com a economia, aquela economia era para um período de 30 dias. E ela não está respeitando os 30 dias. Elas vão para 32, 33. Com isso, você sai da faixa. Você sai daquela faixa, porque você está, mesmo você sabendo que você consome abaixo do mínimo, você paga pelo mínimo. Mas quando eles mudam de 32, 33 dias, eu pago além do mínimo, né, a faixa além do mínimo. Eu entrei com essa reclamação e a reclamação administrativa foi, não, mas é compensada depois. Eu digo, compensada como? Se eu pago o mínimo, vocês vão dar o desconto que eu paguei a mais? Não existe essa compensação. Então, além de tudo que está sendo feito, tem mais esse gap aí que eu acho que é bom observar. Vocês devem ter reparado que existem várias verticais sobre esse cenário da cobrança da conta de água. Evidentemente que o STJ, quando julgou o tema 414, em julho do ano passado, falou sobre a cobrança mínima pelo número de economias. Mas nós falamos aqui já de esgoto, já falamos aqui do critério para tipificação do número de economias, e agora você tocou no outro ponto, que é esse espaço, esse lapso temporal entre uma medição e outra. Há decisões judiciais favoráveis, tá, que o consumidor tem o direito de ter a sua métrica dentro de um espaço, de um lapso temporal coerente e homogêneo. Já tem decisões judiciais aqui no Rio de Janeiro que obrigam a concessionária a ter essa obediência no lapso temporal coerente. Agora, como a gente sabe que administrativamente, infelizmente, a gente não consegue êxito em um diálogo produtivo com a concessionária, temos que judicializar. E judicializando, há decisões judiciais favoráveis. Ou seja, por mais que a gente esteja hoje perdendo com relação à cobrança mínima, mas há chances de vitórias nos outros abusos que ainda não foram julgados, que ainda não tem um julgamento absolutamente consolidado em favor da concessionária. Essa é uma janela de briga, que hoje os consumidores estão ganhando. Tá? Então, a recomendação é procurar um advogado e brigar para esse tipo de situação.
Não, administrativamente eles não abrem mão. Eles falam justamente isso, que há uma compensação, se você fizer a conta, mas é uma compensação que não existe, do ponto de vista econômico e financeiro, não existe, porque se você entrou na outra faixa, você não tem como voltar para a faixa seguinte. Então, você me dá uma meia faixa, então, no mês seguinte, então você sai daquela faixa mínima, me dá uma meia mínima, então, no mês seguinte, isso não existe. É uma conta aritmética primária, saber que o teu dinheiro não vai voltar. Então, você tem condições, sim, de brigar judicialmente, que já tem vitórias no judiciário com relação a esse lapso temporal, que é a favor tão somente do fornecedor e não do consumidor. Pessoal, assim, vou passar. São 4h15, tá? A gente vai aqui esticar um pouquinho, mas aí é mais ou menos 4h30 aproximadamente eu tenho que encerrar o evento, tá? Então, vamos fazer o nosso poder de síntese aí acontecer, por gentileza, tá? Temos aqui 1, 2, 3, 4. Mais alguém? Não, ok. Vai. Boa tarde. Indo na esteira do que alguns colegas já perguntaram aí, também existe alguma possibilidade, ou se já foi aventado isso através do doutor, né, dos outros agentes aí, de atuação em várias esferas e em várias competências, né? Porque, embora a gente saiba que a água é um direito constitucional, a gente sabe que tem uns caminhos meio tortuosos aí. Nesse sentido, especificamente falando com relação a uma ação civil pública, se a própria associação, né, teriam 2 associações aqui, né? Se a associação poderia entrar com uma ação civil pública, no outro sentido também, até para tentar uniformizar e tentar discutir através de uma repercussão geral, visto que é um tema constitucional, até para tentar travar essas cobranças, uma ação direta de inconstitucionalidade através de um partido político, por exemplo, né? Ou numa última hipótese, já levando em consideração também que as discussões administrativas não tiveram êxito, se poderia até judicializar no último momento, no limite, uma encampação, até visto que a concessionária não viria prestando o serviço da maneira adequada, visto que a tarifa não é módica. De repente, poderia fazer isso via LERJ, se não haveria essa possibilidade, já que o deputado está aqui. Então, assim, acredito que já tenham pensado nisso, mas eu estou fazendo a pergunta porque são 3 vias aí que levam em consideração vários aspectos técnicos aí de diferentes matizes, entendeu? Sim, vou falar, depois eu te passo. Sim, em relação a uma ação civil pública, né? Algo do tipo. Na verdade, assim. Sim. Pela ABAD ou pelo próprio Secov. Assim, eles teriam. Secov e ABAD teriam legitimidade para propor essa ação. Só que qual seria o problema? Que já tem lá esse recurso extraordinário, já está em tramitação, já vai chegar na STF, está subindo, está em tramitação para subir lá. Então, já tem um recurso lá. Se a gente entrasse com uma ação aqui, teria que percorrer o caminho até chegar lá, sendo que o STF, quando chegasse lá, o STF já teria julgado. E eu não veria muito também assim, nenhum juiz daria uma decisão contrária ao repetitivo aqui. Sobre competência legislativa, assim, a gente está estudando os melhores caminhos, se é via LERJ, via governador, o mais lógico seria via governador, né? Mas assim, a gente está estudando os caminhos, acho que com certeza o deputado vai ter muito mais competência para falar do que eu. Não, então, a gente pode querer desbravar a competência legislativa estadual. Eu não recomendo, né? Por isso que a gente não está entrando sobre a tarifa em si. A gente está falando do modelo tarifário em tese, que é essa questão da disponibilidade e colocar um teto. Até aqui você pode ir, né? 10%, 5%, 20% da tarifa atual, isso, com relação à tarifa mínima, ok. Agora, a gente, enquanto Assembleia Legislativa, colocar a equação da modicidade tarifária em lei, eu acho que não só do ponto de vista legislativo, técnico, como também perigoso, porque a gente também pode acabar colapsando uma estrutura tarifária que existe hoje. Então, na prática, o que a gente está querendo
é colocar um modelo tarifário diferente. Tirar essa questão do consumo mínimo e colocar a disponibilidade. Tá? Porque aí a gente também acaba abrindo caminhos jurídicos, até o próprio doutor Alex, o próprio doutor Marcelo, para se debaterem outras estruturas dentro do judiciário, né, com objetos diferentes. Agora, o modelo de tarifa, o quanto vai ser de reajuste, para baixo ou para cima, etc., é uma competência do governador. Isso é administrativamente responsabilidade do governo do Estado e da Genersa. Né? O que ocorre? Vamos ser prático com relação a isso. O tema não está quente. O tema não tem pressão no governo. Tem minha. É minha, alguma coisa do Jari, que é presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, alguma coisa do Samuel Malafaia, enfim, que adentraram os sistemas, mas não é um tema quente. O que a gente está querendo é esquentar isso daqui para colocar meios de pressão, para ter legitimidade para falar nesse tema de uma maneira mais ativa. Tá? Então, até para propor projeto de lei. A gente fez uma CPI na Assembleia, eu não participei, na verdade, mas a Assembleia fez, né? Dos serviços delegados. Cara, discutiram tudo menos tarifa, menos o que tinha que efetivamente discutir. Por quê? Não teve esse arcabouço popular para sustentar essa demanda tarifária, que é uma demanda difícil da gente brigar por ela, porque ela implica necessariamente em um reequilíbrio econômico-financeiro e em algum prejuízo do Estado. Vamos falar aqui com bastante clareza. É um Estado disfuncional, ineficiente, como todo o Estado brasileiro, falido, né? E escravizado pela União Federal, onde a gente dá lá seus 430 bi ano de tributo para a União, recebe de volta, boa vontade, aí 30, 35 e tal. Então, um Estado onde a gente pegou 20 bi de dívida, pagou 200 bi e ainda está devendo 220. Então, quer dizer, qualquer coisa que efetivamente implique em perda de receita precisa de bastante pressão popular para valer a pena. Vamos colocar assim no sentido político desse custo-benefício de risco do Estado do Rio de Janeiro. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Né? E a gente conta aí com o apoio de vocês. É isso. A gente, até que o Jorge Felipe falou, a gente fez esse abaixo-assinado, né, pela ABAD, pelo Secov, e aí primeiro dia, 5 mil assinaturas, segundo dia, 10 mil, aí depois estacionou em 20, hoje está com 50 mil assinaturas. Mas não é nada perto da quantidade de gente que está sofrendo com isso. E a partir disso a gente começou a fazer eventos, abrir o olho da população para isso, para conseguir. Por isso que a gente está aqui. A gente viu que o caminho jurídico, a gente recebeu porta fechada, vamos tentar pelo caminho político / engajamento social e para aumentar o número de assinaturas também. Aliás, diga-se de passagem, a Genersa está louca para resolver esse problema. Tá? Eu acho que a gente acendendo essa fagulha consegue explodir essa história efetivamente resolver, porque a própria Genersa não aguenta mais a quantidade de reclamação. Ela já viu que o caminho é colapso. Né? O caminho é colapso social, o caminho é disfuncional, ter corte de água, ter todo mundo no SPC, no Serasa, as salas comerciais falindo. Está impraticável investir no centro da cidade, por exemplo. O valor dos imóveis desabou. Daqui a pouco vira pó. Daqui a pouco cai. Né? De verdade, fisicamente. Porque... Enfim, boa pergunta. Boa tarde a todos. Meu nome é Luciano. Bom, um dos condomínios que eu administro, aliás, só um parênteses aqui, né? Eu recebi também um abaixo-assinado e coloquei em todos os grupos de WhatsApp dos condomínios que eu administro. Eu até recomendo aos síndicos que estão aqui que também façam isso, né? E tenho incentivado os moradores a assinar também. Um dos condomínios que eu administro, também é uma galeria, a conta de água ela girava em torno de R$900, e aí depois, quando passou a ser cobrado pela tarifa mínima, passou para 60 mil, eles fizeram uma concessão, caiu para 30, e agora está inegociável, a gente, de fato, vai ter que passar a cobrar por esse valor. Então, a cota condominial, que era R$470, ela vai para R$1.800, e aí um dado importante para vocês entenderem o quanto isso é complexo, o aluguel das salas girava em torno de R$1.500. Então, como que o proprietário vai conseguir manter o aluguel da sua sala se só de condomínio ele vai pagar R$1.800? Ou seja, é impraticável.
Então, isso é um exemplo que eu trago. E aí, diante de inúmeras discussões, porque a gente se deparou com a seguinte realidade, que a lei ela cerca todos os pontos, então você realmente não tem para onde fugir, né? Inclusive, cogitou-se a possibilidade de abrir mão do fornecimento para comprar carro-pipa, e a gente chegou à conclusão que não valia a pena, porque ainda que houvesse o corte do fornecimento, é devido por lei que a concessionária continue cobrando, mesmo com o corte do fornecimento, que isso para mim é um absurdo. Mas, então, assim, chegou-se à conclusão que não tem que fazer, tem que se pagar a conta. Só que, na última assembleia que a gente fez, a decisão foi de individualizar, e essa que é a minha pergunta. Então, a gente está encontrando inúmeros problemas com Águas do Rio, e aí eu pergunto se alguns dos advogados já passaram por isso, porque a decisão da ampla maioria dos condôminos é individualizar para que cada loja tenha, então, a sua conta e o condomínio deixe de arcar com essa despesa de forma coletiva. Só que uma das coisas que a gente percebeu dentro da tentativa de individualizar as contas é que se não houver um interesse de 100% da coletividade, ou seja, as lojas que não fizerem a individualização, essas lojas continuarão sendo cobradas dentro do condomínio. Então, se você tiver, por exemplo, 10%, 15% de inadimplência, são lojas que, obviamente, não vão pedir os seus hidrômetros, ou seja, então, aquele que fizer a sua individualização, ele vai pagar pela conta dele, muito mais cara, R$ 900, e ainda dentro do condomínio vai continuar pagando a água dos condôminos inadimplentes. Então, essa é a conclusão que a gente chegou. Ou seja, não tem para onde correr. Não tem para onde correr, tem que pagar a conta de 30 mil e chorar, não tem o que fazer. Infelizmente, essa questão da individualização, primeiro, tem duas formas de individualizar. Primeiro é colocar, que é a tradicional, que é padrão, fonte de lei, os empreendimentos novos, que é você colocar os medidores individuais em cada unidade autônoma, fazer a distribuição. Só que a conta de água ela é única. O que o condomínio faz é apenas distribuir na cota condominial o valor que foi aferido em cada medidor individual. Mas a conta a pagar à concessionária não muda absolutamente nada, né? Aí você tem a outra forma, que é a fazer o desmembramento através de novos ramais de distribuição, que cada unidade autônoma pague através de um ramal de distribuição ligado direto à concessionária. Isso não há nenhuma legislação que impõe a concessionária a fazer isso. Ou seja, a forma como o empreendimento é entregue, eu já tentei isso no passado, bem longevo mesmo. Já tentamos isso no passado e já na época da SEDAI, e realmente o entendimento é que você não tem como me obrigar a fazer uma redistribuição do ramal de distribuição para aquele empreendimento, para aquele endereço, para aquele domicílio, porque você quer, uma vez que a entrega no momento que o empreendimento foi concebido foi dessa forma. Então não tem como impor à concessionária que faça uma nova redistribuição para que ela crie novos ramais individuais para cada unidade, possibilitando a medição individual. Infelizmente, não há um manejo legislativo, um manejo de um direito positivo para que isso aconteça e impõe isso à concessionária. Vou passar a pergunta, agora sim, a sua pergunta e a sua, eu vou ter que encerrar, tá? E só peço a brevidade, porque a gente já está com o horário um pouco estourado, tá bom? Por favor. Boa tarde a todos. Paulo César. Eu administro um condomínio com 208 unidades. É só linkando o que o amigo estava falando ainda há pouco ali na frente, que a própria agência reguladora, ela dá o prazo para a Iguar fazer a leitura, no caso do hidrômetro, de 27 a 33 dias. Então, o que acontece? Eu percebi no nosso condomínio, nós vínhamos há 4 meses ficando dentro do consumo mínimo e conseguindo bater a meta mensal. E no 5º mês, eles vieram fazer a marcação com 33 dias. O que acontece? Você não consegue a sua média diária suportar. E eles não englobam isso, não dividem pelos 33. Quando chega passando daquela sua média diária, a cobrança vem com 150% a mais. Sendo que, se você não atingir aquela sua média mensal, que seria o consumo mínimo, você gastando o mesmo, a cobrança vem no valor daquele consumo mínimo de qualquer jeito.
Hoje, no meu condomínio, o consumo mínimo dá 3.135. Se eu gastar dentro do mês 2.000 metros quadrados, eu pago por 3.135. Se eu passar um pouco além desses 3.135, vem uma cobrança de 150% do valor que é da mínima. Sendo que eu também identifiquei, em 2 meses seguidos, acima desses de 0 a... Quando você passa de 0 a 15, a tarifa, além de ser esses 150% a mais, ainda vem diferente. Uma veio no mês 15,13 e na outra 15,87, de um mês para o outro, com basicamente o mesmo volume consumido. Não, perfeito. Assim, nós temos várias batalhas, estamos escolhendo cada uma delas, né? Mas esse teu problema aí, né, ele atinge residenciais e não residenciais. Hoje a gente trouxe o grande foco foi o não residencial, mas o seu problema atinge o residencial de forma tranquila, tá? Então isso também não fugiu à nossa percepção, mas é aquilo. Vamos escolher a cada momento uma batalha, mas isso está dentro do nosso objetivo também, tá? Marcelo Lopes, boa tarde, eu sou de Niterói, não sei se tem alguém mais aqui do outro lado da poça. Aí, teu lado aí, ó. Tem um aí, ó. Opa, então, tamo junto. O que ocorre? A gente já vem acompanhando, na verdade, meu condomínio também já ajuizou a ação desde 2016, ganhamos a liminar, e viemos depositando judicialmente desde então, através da metragem que passa no medidor principal da calçada, de forma proporcional, escalonada. Até aí, tudo em linha, inclusive até com o primeiro ponto do julgado lá do tema 414, que depois virou. E aí virou para a economia. E aí voltamos à fita lá atrás, que foi quando a gente teve a conta exorbitada. Toda a discussão jurídica a gente já sabe todos os movimentos que as instituições estão fazendo. A pergunta é, o que a gente faz agora? E ainda estamos sendo cobrados sobre... A chave ainda não virou, porque o tema, a concessionária já peticionou pedindo a aplicação do 414, mas ainda não foi julgado a favor deles. A hora que for, a conta vai exorbitar novamente. A pergunta é, o que fazer? Os movimentos já estão sendo... O interesse de participar, e a gente acompanha esse tema, e a gente está sempre junto de toda essa temática, é saber quais serão os próximos passos, né? Lá atrás, eu orientei a Assembleia, devido a também, o tema já era encurralante para jogar a gente na parede e você ficar sem saída, eu meio que incendiei a Assembleia naquele momento, inclusive para ajuizar a ação. Eu dei 3 opções para a Assembleia. Eu falei, olha só, a primeira opção é a gente pagar a conta, que saiu de 3 mil para 12 mil na época, hoje está em 24, só que a gente paga 12, que é o que é medido. Paga 12 porque é 20, eles são bonzinhos de cobrar 10, a gente paga 24, mas na verdade a conta seria 48. Ou seja, meu orçamento de despesa mensal sai de 17% para 48%, só no encargo água. E a hora que isso acontecer, vai se tornar inviável, igual está sendo para todo mundo. E aí eu falei, a gente ou paga a conta, ou aceita a negociação de 10 metros, que tirava a conta de 3 mil para 6 mil, que é o que eles negociaram de mãozinha na época, ou a gente deixa cortar e vamos trabalhar com pipa. E depois a gente ajuiza a ação. E assim foi feito. A Assembleia veio junto comigo, a gente cortou, porque eu não paguei a conta, e trabalhei 6 meses com pipa até a gente ajuizar, ganhar a tutela e a discussão judicial. E depois disso saímos da pipa, voltamos porque eles ganhamos na liminar. Enfim, se ocorre isso agora, qual é a saída? Pipa, eu não posso mais voltar para pipa. Pagar a conta exorbitante também vai ser inviável. Eu aconselho a todo mundo aqui, eu não quero incendiar o encontro, não. Mas já que o movimento... E aí, inclusive, eu também administro condomínio, tem um sistema que eu disparo, eu botei aquele aviso que vocês mandaram, para disparar quinzenalmente, e o sistema meu já faz isso. A cada 15 dias ele lembra todos os condôminos, chega no e-mail de cada um, assina aí, agora eu vou potencializar. Eu tinha programado 6 meses, já deve estar próximo de finalizar, eu vou programar para mais um ano para frente.
Depois manda esse material que vai ser super interessante para justamente conscientizar cada unidade, que o pessoal entra, sai, vai para o trabalho e volta, não sabe nem o que está acontecendo. Então, fato é, o que eu faço quando isso acontecer e o que a gente consegue promover aqui para incendiar o mercado mesmo. Porque eu já pensei isso, lá atrás eu falei só, eu vou lavar o carro da cidade inteira de Niterói, manda todo mundo parar aqui na frente do condomínio, porque eu tenho que gastar 12 mil metros, 15 mil metros, eu não vou gastar isso. Então, assim, vou lavar o carro todo mundo de graça, vou chamar a imprensa, vou isso, vou aquilo. A gente tem que criar algum movimento impactante. A minha intenção de transmitir a mensagem para os colegas aqui talvez seja essa. Eu queria ser mais breve e aí levar o fechamento para vocês, não sei também se essa é a intenção. Mas a intenção é provocar mesmo. Olha só, cortou, eu vou trabalhar com pipa. É proibido, deixa multar, não vou pagar. A multa está em 200 mil. Agora, o que o judiciário vai cobrar 200 mil dos condôminos? 10 mil de cada unidade? 5 mil de cada unidade? Não vão pagar também. Qual é a saída, então? Assim... Enfim. Não, entendi. Eu acho que você não me fez uma pergunta, você fez um desabafo. Né? Vamos ser honestos. Mas olha só, considerando isso, eu não vou poder mais fazer pergunta, eu vou ter... Não, mas olha só, eu vou ter que encerrar. Não é porque eu tenho hora de entregar. Só para concluir aqui, vamos lá. Eu não posso dizer, eventualmente, o que você vai fazer. Primeiro ponto que eu sugiro, converse com o seu advogado que está no processo. Né? Eu já tenho um colega lá trabalhando, eu acho que é a melhor solução. Tá? E cada caso é um caso. Né? Tem condomínios que entendem deixar de pagar, e aí, enfim, eu não posso dizer exatamente o que você tem que fazer. Você tem que entender o seu cenário, o que aquela comunidade condominial pensa em relação ao assunto. Tá? E você já está amparado, buscou aprovação assemblear, isso já é um bom tom. Tá? Ponto importante que eu posso te ajudar. Se você quiser tiver um caso mais complexo, através da sua administradora, pede um parecer jurídico à ABAD, que a ABAD pode fazer uma análise ali. Né? As administradoras associadas à ABAD, o Secov também, fazem análise do caso e te dá um norte jurídico. Obviamente, dentro da tomada de decisão, não vamos poder fazer do caso concreto. Mas agora, juridicamente, a gente dá um parecer e aí você escolhe o melhor caminho. Agora, o que vai acontecer hoje... Se o judiciário, porque você está sendo amparado por uma liminar, tema 414 entrando, essa liminar caindo, sinto muito, mas naquele momento você vai ter que pagar inicialmente, pelo menos no primeiro momento, tá? Então, assim, brevemente é o que eu posso te dizer. Amigos, infelizmente eu sei que a gente ainda teria muitas perguntas, o tema é pujante, tá? Mas a gente tem que encerrar. Agradeço aqui a todos, tá? A presença de todos, agradeço aqui ao Bruno, ao Marcelo, ao Jorge, ao Alex, tá? Obrigado pela disponibilidade. Eu vou passar aqui rapidamente para os meus colegas, caso queiram fazer aqui o encerramento. Jorge. Rapidamente aqui. O espírito é do incendiário aqui. Vamos continuar nesse caminho, porque é isso que vai fazer a gente chegar na vitória. Agradecer mais uma vez a oportunidade, mais uma vez de colocar à disposição de vocês. Bom, acho que é nesse caminho. Agora o nosso papel é a gente engajar, né, assinar o manifesto e a briga agora é no cenário político. Ou seja, o problema da água a gente combate com fogo. É isso. E lembrando a todos que pipa não é proibido, tá? Se tiver com a água cortada, pode solicitar caminhão-pipa, porque a Política Nacional de Recursos Hídricos garante o acesso de água a todos. Obrigado a todos.